vezes mais longe do Sol do que a Terra. Essa estrela tem um diâmetro muitíssimo maior do que o do Sol. Os astrônomos determinam o raio de estrelas tão grandes por meio da temperatura. Usamos a medida da temperatura na superfície da estrela que obtemos pela cor da estrela. Depois medimos também a produção total ou luminosidade da estrela e ao combinar os dois podemos determinar a área total de superfície da estrela e então calculamos o diâmetro. Isso supõe que possamos medir a luminosidade muito bem e que saibamos algo sobre a temperatura pela cor. Na maioria das vezes, só aparecem pontos de luz, e é impossível realmente resolver isso, embora existam novos instrumentos chamados de interferômetros, que conseguem resolver até fontes muito pequenas, como as estrelas. Em alguns casos, tem havido medida direta de diâmetros estelares. A VY Cão Maior não será a maior para sempre. Essa hipergigante vermelha está perdendo a massa de 30 terras por ano. As maiores estrelas no universo são, na verdade, estrelas agonizantes. Quando as estrelas começam a morrer, elas queimam o combustível nuclear com menos estabilidade e explodem com o tempo. VY Cão Maior tem provavelmente alguns milhões de anos. Estrelas que são tão grandes não duram muito. Elas usam combustível depressa, depois incham e se tornam hipergigantes e duram alguns milhões de anos, pouco tempo em escala cósmica e depois explodem como supernovas. A VY Cão Maior tem o maior diâmetro. Mas existe uma outra estrela que tem a maior massa. No mundo estelar, existem muitos gigantes. Mas para as estrelas, grande tem dois significados diferentes. Quando falamos da maior estrela, falamos de duas coisas. Pode ser a estrela com maior diâmetro ou com a maior massa. A massa é uma medida de quanto material existe. É o que dá o seu peso quando você sobe em uma balança para ver quanta matéria há em seu corpo. Segundo alguns astrônomos, a estrela com mais massa situa-se na Via Láctea. E é parte de um sistema estelar binário chamado A1, no qual duas estrelas orbitam ao redor da outra a cada 4 dias. Descobrimos que uma delas tem cerca de 115 vezes a massa do Sol. E a outra também é enorme e tem 84 vezes a massa do Sol. As duas estrelas desse sistema estão entre as de mais massa que já medimos. Talvez existam estrelas com mais massa do que a combinação em A1, mas essa é a de mais massa que já medimos diretamente. Essas estrelas gigantescas vivem pouco, mas intensamente. As estrelas massivas são muito luminosas. Às vezes podem brilhar mais do que milhões de estrelas que as circundam. Mas isso tem um custo. Elas acabam com seu combustível muito mais depressa do que as outras. E quando morrem, é um grande espetáculo. Elas explodem seu núcleo e se espalham pela galáxia. Assim, o custo de uma vida de grande massa e luminosidade, o custo de viver intensamente, é explodir no final de sua vida. Uma estrela brilhante queima mais rápido e morre logo. Mas, ao mesmo tempo, essas estrelas criam os elementos que são essenciais à vida. Sem as estrelas de muita massa, nós não estaríamos aqui, porque não teríamos o ferro para o sangue e o cálcio para os ossos. Tudo isso se forma apenas nas estrelas de muita massa. Os seres humanos precisam dos elementos essenciais das estrelas massivas, mas também precisam de um planeta com superfície firme. Os planetas formam dois grupos: grandes gigantes gasosos como Júpiter e pequenos terrestres rochosos como a Terra. Júpiter é o maior planeta em nosso sistema solar e a Terra fica em 5º lugar.
Júpiter pode ser o maior em nosso sistema, mas não é o maior planeta no universo. O maior planeta com raio conhecido chama-se TRE-S4, por causa do estudo que o descobriu na constelação de Hércules em 2006. O TRE-S4 é muito grande para sua massa. Podemos medir seu raio diretamente, e esse planeta tem um raio maior do que o normal. Ele é cerca de 70% maior que Júpiter, mas ele tem apenas 80% da massa de Júpiter. Sua densidade é similar à da cortiça ou de creme batido. Se comparar a Terra, que é um planeta rochoso muito denso, com os planetas gasosos gigantes como Júpiter, que são feitos de gás, água e outras substâncias muito comprimidas, o TRE-S4 é como marshmallow. O TRE-S4 é leve para seu tamanho, 18 vezes maior do que a Terra. Os cientistas não sabem como o TRE-S4 cresceu tanto. Uma teoria diz que quando o planeta fica muito perto de sua estrela, a atmosfera tem muitas substâncias e segura o calor, como ocorre com os gases estufa. Esse planeta está a apenas 5% da distância entre o Sol e a Terra em relação à sua estrela. Isso é muito perto. Tão perto que ele orbita a estrela a cada 3 dias e meio. Então, nós podemos imaginar que ele deve ser muito quente e até arder com a luz do Sol. Como o planeta não esfria, ele não pode encolher. Porque quando os gases estão muito quentes, eles se expandem. Isso pode contribuir para que o planeta tenha um raio tão grande. O TRE-S4 pode ser grande, mas quando se trata de sustentar a vida, os planetas maiores não são bons locais. Os planetas gigantes têm apenas gás. Não há estrutura sólida neles. Não há onde ficar em pé neles. Não é um lugar muito provável para encontrar vida, porque a vida teria de ser continuamente soprada na atmosfera. E seria um lugar difícil para evoluir. Esse planeta não seria habitável, porque fica perto demais de sua estrela-mãe. Ele é varrido pela radiação de seu Sol. Seria muito quente e desagradável, pelo menos para nós. O TRE-S4 tem o maior raio conhecido, mas pode vir a ser suplantado no futuro próximo. Os cientistas estão encontrando novos planetas todos os dias neste momento. Então é bem possível que encontremos algum que seja ainda maior do que esse planeta específico em algum momento. Além de planetas, os cientistas estão descobrindo novos asteroides que são corpos rochosos que não se tornaram planetas. E o maior deles pode estar bem perto da Terra. Em nosso sistema solar, bilhões de rochas que não se transformaram em planetas reuniram-se no cinturão de asteroides. Algumas são como grãos de areia, e outras têm o tamanho de países. Ceres foi o primeiro asteroide descoberto e continua a ser o maior conhecido até hoje. Com o nome da deusa romana da agricultura, Ceres tem 965 quilômetros de diâmetro, quase o tamanho da Califórnia. Ceres é tão grande que contém 25% de toda a massa no cinturão de asteroides. Ceres é tão grande que se você pegar todos os outros asteroides no cinturão de asteroides e colar todos juntos, eles só serão 2 ou 3 vezes maiores. O tamanho de Ceres separa-o das outras rochas no cinturão de asteroides. O carrinho lunar da Apollo levaria 10 dias para circundá-lo a 13 km por hora. Mas além do tamanho, ele tem outra característica própria: o formato redondo. Temos todas essas rochas orbitando no cinturão de asteroides do Sistema Solar. A maioria é só um pedaço de rocha. Mas Ceres é grande o bastante e tem massa o bastante